Fala galera do Diário da Honra, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é João Chaves, eu sou um dos idealizadores aqui do Diário da Honra e eu estou recebendo hoje aqui, para mais um conteúdo, o delegado de Polícia Federal aposentado Daniel Sampaio, que foi delegado do COT lá nos primórdios, ele é um pioneiro do COT, né, doutor? Obrigado. E fica à vontade aí para dar suas... Tá bom, eu queria primeiro agradecer, dizer que é um prazer grande estar com você, acompanhar as matérias que você fez com o Barbosa e com o Machado, tá certo? E estou muito feliz de estar aqui com vocês e vamos ver o que a gente tem para acrescentar aí no blog de vocês. Com certeza. Galera, o delegado Daniel, ele foi citado pelo Machado, né, quando o Machado contou toda a história do início do COT. O Barbosa também tem ele como uma referência, né? É um delegado que operou junto com os agentes ali nos primórdios mesmo, tirou o COT do zero, né? E eu queria focar mais sobre isso, né? A história do COT, porque a gente tem a história do COT aqui, sentado à mesa com a gente. Então, Daniel, vamos lá. Como é que você chegou na Polícia Federal? Como é que foi a tua história? A minha história na Polícia Federal, ela começa assim há bastante tempo atrás, né? Eu era criança, né? Meu pai foi gebiano, entendeu? Então, gebiano aqui em Brasília, depois com o encerramento das atividades da GEB, né? Que é a Guarda de Brasília, ele então fez a opção, foi para o DFSP, que depois se transformou na Polícia Federal atual. E aí ele foi agente aqui em Brasília, na SR, então eu vim convivendo nessa aí. Depois, quando eu tive condições de fazer o concurso, eu fiz o concurso, ingressei como agente em 1977, né? Fiz o curso em 76, ingressei em 77. Minha primeira lotação foi em Recife, né? E eu trabalhei em Recife por 2 anos, depois retornei a Brasília. Como agente ainda, trabalhei na época do regime militar, então eu ficava muito tempo infiltrado nas organizações subversivas. E depois fui trabalhar na DOPS, né, que é a Divisão de Ordem Política e Social. Aliás, minha vida sempre foi de DOPS, né? Eu sempre fui homem de DOPS. Trabalhei na DOPS em Pernambuco, né, quando desarticulamos o PCBR. Depois vim para Brasília, trabalhei na DOPS e trabalhei na DOPS como delegado. Saí da DOPS para o COT e depois do COT fui ser superintendente do Distrito Federal e depois voltei para a DOPS. Teoricamente a DOPS, que é a CGDI, aonde eu encerrei minhas atividades, ou seja, terminei aonde eu comecei. Só que comecei por baixo e terminei chefiando a DOPS. Então já vem no sangue, né? O pai gebiano. Pai gebiano. A galera não conhece muito bem. Conta um pouquinho a história dos gebianos. A galera que já fez a MP conhece bem essa história dos gebianos. Foi o embrião ali, né? A GEB, na realidade, é a Guarda Especial de Brasília, então ela foi criada para prover a segurança pública do Distrito Federal. A GEB, na realidade, ela era tudo, ou seja, tudo que é de polícia. Ela era a polícia repressiva, a polícia preventiva, judiciária, e ela era trânsito, ela era tudo, ela era cavalaria, tinha cavalaria, tinha tudo. Isso com o tempo depois eles viram que tinha, na realidade, uma necessidade de evolução, porque precisava criar uma Secretaria de Segurança Pública no Distrito Federal, nos moldes dos outros estados, tá certo? E aí, então, que se criou a Polícia Civil do Distrito Federal e o pessoal da GEB que quis optar, né, para ir para um órgão federal, já que a GEB era mantida pelo governo federal, então eles abriram essa possibilidade. E aí, então, esse pessoal foi para o Departamento Federal de Segurança Pública, que veio do Rio de Janeiro para cá, e aí ficou aqui. Depois disso, isso se transformou em Polícia Federal. Aí, ó, tá no sangue a semente aí. E aí, você foi primeiro agente, né? Fui primeiro agente, 12 anos. O que você destaca, assim, de mais, assim, legal que você encontrou como agente? Me perguntam muito isso, assim, o que é mais operacional, o que é melhor, o que você distinguiria, você que conseguiu ser agente, delegado e numa época, assim, totalmente diferente da nossa? Na realidade
Eu sempre fui agente, né, cara? Apesar de ser delegado, mas na realidade eu sempre fui agente. Porque mesmo como delegado, eu me comportava como agente. Porque eu acho que o cerne da Polícia Federal, o forte na Polícia Federal são os agentes, tá certo? Agente de Polícia Federal. É quem toca a Polícia Federal operacionalizada, eles são responsáveis pelo sucesso da Polícia Federal nessa área operacional. Não, na área judiciária lógico que tem os delegados, tem os escrivães, mas os agentes são os responsáveis, são eles que são responsáveis por essa operacionalização da Polícia Federal, pelo sucesso das operações. Durante os meus 12 anos como agente, eu trabalhei, como eu disse, eu trabalhei infiltrado, então eu trabalhava na divisão na delegacia de ordem política e social, que naquela época era o que tinha de mais operacional dentro da Polícia Federal, nessa época do regime militar. Então era o que tinha de mais operacional. Na ponta da lança mesmo. Exatamente. Então, quer dizer, tudo e qualquer coisa se lançava mão do pessoal da DOPS para resolver. Depois, com o passar do tempo, aí veio a DRE com a normalização da política no Brasil, aí o combate às drogas floresceu e aí sim o pessoal da DRE começou a se imbuir desse espírito operacional e passou a ser um dos fatores importantes dentro da Polícia Federal, que é o combate ao tráfico de droga, e a Polícia Federal... Isso já em 88? Não, depois de 88, já depois de 88. Então você chegou a fazer DRE também, não? Não fiz DRE, eu só fiz, fazia combate à droga já no COT, né? tá certo? Porque foi o mote, né, na realidade, o que acontece? Juntávamos as duas coisas, nós precisávamos treinar e o departamento precisava de uma força operacional para combater o tráfico, tá certo? Ou seja, uma força especializada no combate ao tráfico. O COT, só fazendo aqui um adendo, o COT ele não fazia investigação, né? O COT, como só ia acontecer, é uma equipe de força, tá certo? É uma equipe de força. Como equipe de força, ela tinha o quê? Ela tinha tática e arma especial. Esse que é o grande segredo, né? O departamento, ele fez essa opção. Como ele não tinha condições de dotar todo o contingente de armamento especial, de equipamentos especiais, não tinha condições de dotar todo o pessoal de conhecimento operacional suficiente para fazer frente a isso, o que ele fez? Ele fez a opção de montar um grupo de força que atendesse todas as unidades e o grande número de pessoas ficou voltado para a área de inteligência. E hoje isso trouxe que hoje a Polícia Federal é uma grande referência nessa área de inteligência, tá certo? Então trouxe esse aprimoramento. Então isso foi plantado lá antes dos anos 80, né? Ou nos anos 80 já, pela direção da Polícia Federal. E aí o cargo de delegado veio antes do COT? O cargo de delegado veio antes do COT. Eu trabalhava na DOPS, né? E fiz o concurso para delegado, concurso público, né? Naquela época você podia... antes da minha época já não pôde mais. Antes da minha época, antes de 88, você tinha o concurso interno e o concurso externo. Legal. Então o concurso interno, ele foi encerrado, ninguém mais fazia o concurso interno, então eu fui da primeira turma de concurso externo, sem ter concurso interno, e logrei aí passar nesse concurso e vim a ser delegado, né? E aí sua primeira votação como delegado foi na DOPS? Foi na DOPS, foi na divisão de ordem política e social, na antiga DOPS, hoje CGDI. Tá e certo? como é que você foi para lá? Porque lá era um lugar bem privilegiado, né? Um lugar difícil de chegar. O que acontece é o seguinte, eu fui analista de informação, eu tinha feito curso na ABIN, de analista de informação, e trabalhava lá como responsável pela análise do setor 3, que era Movimento Operário Sindical. Então eu fazia informações, né, análise de informação sobre o movimento sindical no Brasil todo. Então eu fazia esse acompanhamento de Brasil,
do movimento sindical. Então eu vi o movimento sindical crescer, vi florescer, acompanhei esse movimento sindical. E a DOPS, ela tinha, na realidade, 5 setores, né, que acompanhava essas questões. E quando eu passei no concurso para delegado, o diretor da DOPS na época era o Dr. Galdino, que depois veio ser diretor-geral da Polícia Federal. Na época, o diretor-geral era o Dr. Romeu Tuma. E aí o Dr. Galdino, então, me ofereceu a chance de participar, de ser convidado para ir para a DOPS, né? Voltar a ser lotado na DOPS. Devido ao teu histórico de agente já. Meu histórico de agente lá. E aí, que só fazendo um adendo, Dr. Galdino tinha sido meu primeiro chefe lá em Pernambuco, tá certo? Então, ele era o chefe da DOPS lá, da Delegacia de Ordem e Polícia Social lá em Pernambuco. Eu te conhecia tinha sido o meu chefe lá, exatamente. E aí, então, com esse convite, eu fui para a academia, me esforcei, estudei, porque eu queria dar um respaldo ao convite, né? Que ele iria fazer, né? A indicação. E aí, nessa estudo aí, eu dei sorte, né, também, consegui ser o primeiro lugar da turma, e aí pude escolher onde trabalhar, e aí eu escolhi trabalhar lá nesse setor, na DOPS também, e foi minha primeira lotação como delegado. E até hoje os primeiros colocados das turmas de formação podem escolher a lotação, salvo engano, não é isso? É isso aí, exatamente, persiste. Essa é uma tradição que eu acho que a Polícia Federal deve manter, que é para facilitar, né, para dar um respaldo à pessoa estudar. Eu acho até que é legal, uma tradição legal de se manter, né, da pessoa se esforçar. E aí da DOPS veio o COT. Como é que surgiu o COT? O doutor Mariz lá atrás, não foi? Na realidade é o seguinte, o COT estava se criando ali, né, tá certo? O COT ali era um burburinho, a sede era um burburinho. Ele estava criando um grupo especial, e o doutor Mariz está formando um grupo especial, e todos os agentes, então tudo era um burburinho danado, geral, todo mundo querendo ir pro COT, Foi meio glamouroso assim. E o Evandro que foi um dos primeiros lá, e ele chegou lá para mim, ele, Carvalho, que já estava lá, para escrever aquela frase, né, a pátria, a vida, o DPF e o COT, então a gente ajudou a formatar essa frase, e é a que foi cunhada e está cunhada até hoje aí. Mas recebi esse convite do Dr. Mariz para fazer parte do COT. Em princípio, eu recusei, tá certo? Em princípio, eu recusei. E os agentes todos vieram, pô, você é doido, porque o COT é isso, o COT é aquilo. E eu falei, não, mas... O COT ainda nem era, na verdade, né? Não era. Mas aí o que acontece? Mas eu confesso aí que eu, assim, me senti um pouco envaidecido. Por conta de quê? Porque antigamente eu só vinha trabalhar na sede os medalhões, tá certo? Ou seja, só tinha antigão na sede trabalhando. O cara tinha que mostrar uma história nas descentralizadas para vir trabalhar na sede. Só caixa grossa mesmo que chegava ali na sede. E eu já estava lá. Então, quer dizer, foi minha primeira lotação. Então, eu antevi para mim o seguinte, pô, se eu estou começando onde todo mundo termina, quando eu terminar, eu vou estar bem alto, cara. Então, aí eu recusei esse convite. Mas na recusa, o que acontece? O doutor Mariz estava conversando com o doutor Monteiro, que era superintendente da Paraíba. E ele falava do COT, né? E enquanto eu estava ali aguardando para dar a resposta negativa para ele falava para o doutor Monteiro, pô, o COT é isso, o COT é aquilo, o COT vai fazer isso, o COT vai fazer aquilo, o COT não sei o que, nós vamos fazer o COT, porque teve isso, e não sei o que, tal, e falava do COT como se fala de um filho que está ali vendo nascer, crescer, aquela coisa toda. E aquilo ficou gravado. Ele terminou a reunião dele lá com o doutor Monteiro, aí ele, pô, Daniel, e aí? Eu falei, não quero. Ele, poxa, beleza, tudo bem. Só que eu saí dali e fiquei com um drama de consciência, cara. Eu fiquei assim, poxa vida, o doutor Mariz... Reneguei o filho do doutor Mariz. Doutor Mariz era o segundo homem da Polícia Federal. Ou seja, era o CCP. Era o cara que tinha uma história, né, por trás dele, uma história grande, uma história bonita, com N operações, N serviço prestado. Ele falava com um entusiasmo muito grande desse tal de COT, cara, né? Desse tal de COT, e
E aí eu fiquei pensando, puxa vida, eu estou começando e estou nessa babaquice de pensar na minha carreira, sem ter feito nada, sem ter colocado um tijolo, né? Legal. Apesar de achar que eu já tinha colocado ali um tijolo, mas ainda não tinha muito, não tinha chegado no telhado ainda. Então eu fiquei meio assim, cara, e fiquei mal, fiquei uma semana mal. Com uma semana eu voltei no Dr. Mariz e aceitei o convite e aí fui pro COT. E aí trabalhei, só fiz isso, trabalhei. Porque minha vida sempre foi desse jeito. Eu sempre, como agente, eu trabalhava muito, eu trabalhava 24 horas por dia, e como chefe do COT eu trabalhava 24 horas por dia. Como superintendente eu trabalhava 24 horas por dia, como chefe da DOPS eu trabalhava 24 horas por dia. Como aposentado eu descanso 24 horas por dia. Nada mais justo, né? E aí, você era o único delegado do COT na época, não? Eu fiquei com o doutor, eu fui ser o segundo delegado do COT. Aí a história do COT é o seguinte, o delegado 01, Eterno 01, um abraço aí para você, grande 01, né? O Eterno 01, doutor Carlos Bernardes Mendes, é o grande chefe do COT, na realidade é quem tocou o COT nos primórdios, e eu ajudava ele. Estamos cavando fundo aqui. O doutor Mariz, depois que o doutor Tuma saiu da Polícia Federal, quem foi para o lugar dele foi o doutor Galdino, tá certo? Só que o doutor Galdino era mais moderno do que o doutor Mariz. Então, ficou aquela situação do doutor Galdino, do doutor Mariz ser mais antigo, subordinado ao doutor Galdino. E naquela época ainda tinha essa coisa muito forte, né? Naquela época você não aceitava essas coisas. Então, o doutor Mariz pediu, então, para ir para o COT. Tá certo? Bom, beleza. E aí o doutor Mariz, então, foi para o COT, e lá no COT, então, ficávamos o doutor Mariz, Carlos Bernardes e eu. Tá certo? Então, E aí, então, nós trabalhávamos desse jeito. Depois de um tempo, o doutor Mariz se aposentou, porque ele ficou lá o tempo para ele pedir aposentadoria. Aí ficamos eu e Carlos Bernardes. Não nessa ordem, necessariamente, Carlos Bernardes e eu. Né? Depois, com o doutor Chelotti, quando o doutor Chelotti assumiu a direção geral, aí ele tirou o Carlos Bernardes, né? E eu passei a ser o chefe do COT. Que ano foi isso, Daniel? Foi em 95. E aí você ficou lá até? Eu fiquei lá até até ao sair, foi 2004. De 95 a 2004. Isso. Nesse período eu fiquei como chefe do COT e de 95 a 9 anos como único delegado no COT. Eu tocava todas as operações. E isso que eu ia perguntar, como é que é para o delegado tocar a operação no COT? Você está junto com a equipe, em campo, você está fora, você está cuidando da papelada? Como é que é essa rotina do delegado do COT? Não, cara, eu fui em todas as operações do COT. Todas. Eu não tinha operação para não ir. Primeiro que é o seguinte, eu acho que não tem como eu determinar a pessoa fazer alguma coisa se eu não tiver feito, tá certo? Eu não sei fazer isso. Eu não sei. Eu acho o seguinte, planejar para outro executar é fácil, tá certo? Eu acho que sempre foi desse jeito. Eu planejar para você executar fica fácil. Eu faço um plano mirabolante, é problema seu se você não executar. Aí fica fácil. Então eu faço planejamento para mim executar, tá certo? E o planejamento que eu faço, o que eu fazia, eu executava. E às vezes que as pessoas questionavam, eu sempre trocava de posição com a pessoa. Eu nunca fugi dessa negócio. Eu falava, você vai fazer esse serviço. O cara, não vai ficar difícil. Falei, então faz o meu que eu faço o seu. A gente trocava sem problema. Não, eu me encaixava em qualquer parte do planejamento, com exceção dos sniper, que é um treinamento especial que eu não ousava fazer, tá certo? Mas eu sempre, todas as minhas operações que eu fui, todas as operações, eu só não ia em operação quando eu estava de férias, mas em todas as outras eu iria. Agora, eu sempre também deleguei as coisas para as pessoas, tá certo? Assim, eu tinha lá Zé de Márcio, por exemplo, que era meu braço, teoricamente era meu braço direito, né?
Ele que tocava a administração do COT toda, ele que era o chefe de uma equipe de operações. Então tinha Barbosa, era chefe de operações, o Machado era o encarregado das instruções, o Machado era encarregado do almoxarifado, aquela coisa toda, o Lorenz era encarregado dos snipers, né? E então era ele quem tocava. Então cada qual tocava o seu cada qual. E eu coordenava o COT todo dessa maneira. Então eu não me preocupava em falar o planejamento de treinamento. Isso não era eu que fazia, era o Machado. O Machado que era responsável por isso. Então eu não me tocava, eu não me metia nisso, tá certo? Então eu não me metia mesmo. Agora, a hora que fala, tem uma operação, então quem vai na operação é você, a gente montava a equipe e ia. Eu tinha um apoio de uma pessoa que foi o meu chefe de operações durante muito tempo, que foi o Gafanha, tá certo? O Gafanha, que é uma pessoa excepcional, que tinha um conhecimento profundo de operações especiais, né? Conhecia de armas e munição como ninguém, balística. Foi o que a gente aprendeu de balística, porque as pessoas no COT conhecem de balística, né? Coisa que, o negócio tudo passado pelo GAFA, né? Então, aí, meus agradecimentos ao Gafanha aí, já falecido, mas eu tenho certeza que ele tá. Agora ele deve estar assustando o pessoal no COT lá, viu, cara? Mas ele deve estar aterrorizando o pessoal lá do plantão do COT, mas daqui a pouco ele chega por aqui. Então, o Gafanha, ele ajudava bastante. E isso trazia uma tranquilidade. Então, eu fazia os planejamentos operacionais. E o resto do dia a dia do COT era todo mundo que tocava, tá certo? E aquelas dificuldades iniciais ali do COT, Daniel, como é que foi? De treinamento, de equipamento, né? O próprio Gafanha, que praticamente ajudou a construir tudo aquilo ali, né? Na fazenda dele. Como é que era essa fase lá? A gente deu sorte nesse aspecto também, porque o Gafanha, ele era um empresário, tinha uma usina, né? A família tem ainda uma usina ali perto de Formosa, uma usina de álcool. E nessa usina lá a gente tinha tudo, a gente tinha montanha, tinha pântano, né? Tinha floresta, então tinha rio, tinha lago, tinha uma vila, uma casa, uma vila de trabalhador rural que desativada que o GAFA tinha lá e ele preservou isso para que a gente treinasse. Então a gente tinha um teatro operacional completo nessa fazenda. Era a Disneylândia ali. Pra gente era. E nós íamos para lá durante 2 anos, nós íamos para lá todo final de semana. Tá certo? Todo final de semana não, mas um final de semana por mês a gente ficava com a família, mas em um mês, 3 finais de semana a gente ia para a fazenda fazer treinamento. E a gente então ia na sexta-feira, voltávamos no domingo. Isso todo final de semana praticamente. E isso foi que trouxe para a gente essa união que o COT tem hoje, na realidade. Por quê? Porque a gente sofria lá na fazenda, porque na fazenda era um sofrimento, tá certo? Era um sofrimento. A gente hoje tem equipamento, tem técnica, tem tudo isso, mas na época nós não tínhamos nada, nós não tínhamos o conhecimento, era empírico, tá certo? Era empírico, então nós fazíamos tentativa e erro. Então nós treinávamos, aprimorávamos aquilo e depois que você chegava à exaustão de treinamento, aí você descobria uma forma mais fácil de fazer. Então aí a gente evoluía, aí treinava a exaustão aquilo ali, aí alguém chegava e falava, puxa vida, eu acho que se a gente cortar por aqui a gente vai ir, e a gente foi evoluindo desse jeito. Mas à custa de muito treinamento, certo? Muito treinamento. E isso também caiu quando nós fizemos um curso com o pessoal do GSG9 da Alemanha, aí nós vimos que nós estávamos no caminho certo, tá certo? Nós fizemos um curso com o pessoal do Departamento de Estado americano, que foi a nossa sorte, na Varig, no Rio de Janeiro, aonde esse pessoal passou para a gente os aspectos rudimentares de uma retomada de aeronave, caso de apoderamento ilícito. Eles ficavam assim por conta do nosso número, do quantitativo de pessoas, né? Que nós éramos, eles que seria impossível tomar uma aeronave
com aquele quantitativo. Então, aí com isso também serviu para a gente, porque nós fechamos um núcleo, né, o núcleo de operações que seria do COT para entrar no núcleo operacional, digamos assim, que seria a aeronave, e começamos a desenvolver para trabalho a ser desenvolvido pelas outras polícias, pelos outros colegas das SRs, das descentralizadas, onde pudesse ocorrer um evento desse, como seria o trabalho que eles iriam desenvolver. Então nós criamos tudo isso e montamos então essas operações para o caso de um apoderamento ilícito de aeronaves, a gente ter condições de fazer frente. E foi o que deu certo quando aconteceu a operação em Goiânia. Que foi a primeira operação do COT, já foi um apoderamento ilícito de aeronave, não foi? Foi a primeira, nós tínhamos já 2 anos de treinamento, olha só, 2 anos treinando, né? Já tinha o curso de GS-19 aí? Já tinha quanto? Já tinham passado pelo GS-19 quando teve... Não, ainda não. Aí o GS-19 eu acho que veio depois disso por conta exatamente dessa operação, que na realidade essa operação correu o mundo policial, tá certo? O mundo policial do sucesso dessa operação. E essa operação, só fazendo aqui um retrospecto aqui, é o seguinte: a gente tinha uma dificuldade grande, né? Porque nós não tínhamos, o equipamento que nós tínhamos era conseguido pela Receita Federal, ou seja, a gente tinha a câmera fotográfica, a gente tinha câmera de filmagem, a gente tinha moto, a gente tinha carro, a gente tinha jet ski, a gente tinha negócio tudo conseguido através de doações da Receita Federal. Uhum. Então, equipamento, telefone, rádio, e tudo isso a gente tinha, assim. Radiocomunicação nós compramos com o nosso dinheiro, nós fomos no Paraguai e compramos lá com o nosso dinheiro, então cada um comprou um radiocomunicador, né, um HT. Um HT, a marca dele era IAESO, exatamente, IAESO. Então compramos um IAESO. Nosso entrevistado está ali participando. Então, e aí com esse rádio a gente conseguia, a gente se comunicava. Era nosso meio de comunicação, nosso do COT. Então a gente tinha um carro, né? Na realidade a gente tinha 2 carros, um veraneio e tínhamos um Jeep Ingesa, tá certo? Um Jeep Ingesa que a gente ia para a fazenda. Nesse negócio aí nós éramos o quê? 9 pessoas. O COT era 9 pessoas, tá certo? Então a gente fazia isso tudo com 9 pessoas. E a gente treinava e aí fazia a regimentação. 9 pessoas treinando todo final de semana na Fazenda do Gafanha, exaustivamente, na brabeza, tentativa e erro. E isso foi o COT, começou o COT. Isso, o COT. E operacionalizava ainda fazia as operações que a direção-geral determinava que a gente fizesse, tá certo? Então, de combate à droga, então, quer dizer, a gente treinava na fazenda. Como é que a gente colocava em prática? Então, a gente pegava a operação da DRE e íamos, por exemplo, para o Acre. Nós vamos fazer uma abordagem no laboratório. Então, a gente colocava em prática o que a gente treinava na fazenda, a gente fazia isso no desmonte de laboratório. Então vamos para Manaus, para Lábrea. Então, quer dizer, a operação em Lábrea, você saía daqui, ia para Porto Velho, você de avião pegava um carro, andava ia de carro até Lábrea você pegava isso é 2 dias, Lábrea você pegava um barco e 3 dias de barco, né, com um índio de guia, você andava um dia, para chegar no laboratório. Aí chegava no laboratório, ficava lá escondido lá mais uns 2 dias vendo como é que era a movimentação, fazia a abordagem. Aí pegava esse caminho todo de volta. Isso comendo o quê? Você comia o que você levava. Então a gente só passava esse tempo todinho comendo o quê? Castanha, comendo miojo, e pronto. E na volta o pessoal ainda fazia sacanagem, porque todo mundo que sobrava castanha e jogava na minha mochila e o delegado que se dava mal de carregar a castanha de todo mundo. Depois disso né? Então é mais ou menos assim. Então essa era a dificuldade nossa. A regimentação do pessoal. Então a gente tinha um código de honra, tá certo? A gente tinha um código. O que era o código? Todo mundo que entrou no COT nessa época, ele participava de uma reunião. Nessa reunião estava todo mundo
do Dr. Mariz aquele que entrou ali, o último, né, aquele que estava entrando. E nessa reunião era lido a cartilha para ele, tá certo? Ou seja, a cartilha de honra do COT. Código de conduta ali. Código de conduta. Então, tinha o código de conduta do COT, ou seja, você não pode utilizar do COT para assuntos pessoais. Você tem que respeitar a hierarquia do COT. A hierarquia do COT é o mais antigo mandava, o mais novo obedecia. Se o mais antigo estava comandando errado, ele seria responsabilizado por aquele negócio. Depois, num debrief, você podia até questionar, mas na hora que a determinação fosse passada, você não tinha questionamento, não podia ter esse questionamento. Até por conta de que todos nós tínhamos um conhecimento equilibrado e que você, então, não podia questionar a decisão daquela pessoa porque você talvez não tivesse conhecimento daquela necessidade daquela operação. Depois, se concretizasse que ele estava errado, ele seria responsabilizado e pagaria lá aquilo que fosse determinado pelo grupo. Sempre teria um debrief das operações, tá certo? Para que a gente apontasse os erros que cada um cometeu e sem nenhum problema. E isso tudo sempre foi respeitado. Né? O debrief é sempre quente, né? Sempre. Então, tudo de errado a gente colocava na mesa. Mas na conduta de honra, então essa conduta de honra era feita para todo mundo que ingressasse no COT. E todo mundo que ingressava no COT sempre era a convite, a pessoa nunca era voluntária para ir para o COT. Porque, eu sou voluntário para ir para o COT e ele já era cortado. Entendeu? Normalmente a gente não aceitava. Só convidado. Então por quê? Porque se eu te indicasse, eu era responsável por você e você era responsável pela minha indicação, tá certo? Então você também ficava responsável, porque se eu te indiquei, você tinha que cumprir aquele negócio, porque senão honrar você a indicação e você afiançava quem você indicou, né? Exatamente. Então, dessa forma, nós tínhamos então uma votação. Então, a pessoa chegava, o Julião, por exemplo, chegou no COT. Então, todo mundo votou Julião, aceita o Julião. Se um integrante do COT falasse não, ele não precisava nem dizer o motivo que não. Já estava rejeitada aquela indicação ali, tá certo? Ou seja, a pessoa só entrava para o COT se ele fosse unanimidade. E aí sim ele assumia então a responsabilidade, aquilo tudo que era colocado para ele, que ele teria que fazer e que ele se comprometia em fazer, tá certo? Então esse era o código de conduta do COT. E isso fazia com que a gente fizesse o quê? Criasse um espírito de corpo. Porque nessa reunião todos estavam presentes, então era a cada integrante que entrava, na realidade era uma renovação, tá certo? Daqueles votos de honra de servir ao COT. Então, isso foi criando um espírito de corpo muito grande. E é o espírito que eu digo para você que até hoje deve persistir nos integrantes do COT. Eu tenho certeza que se fizer um chamamento, eu acho que todos comparecerão ao COT, tá certo? Eu tenho certeza disso, né? Até porque isso está arraigado. Depois disso, começamos a criar o negócio da águia, da tatuagem da águia, aquela coisa que virou o símbolo e isso pra gente é motivo de orgulho você trazer a águia estampada no corpo, tá certo? De onde surgiu a águia? Tem uma origem assim? Eu sempre pergunto isso, que eu sou curioso. A águia é o seguinte, a águia foi o símbolo, né, que os antigos aí, os primeiros lá, os pioneiros lá, o Evandro, o Gafanha, Dr. Mariz, decidiram que seria a águia. Primeiro existe aí o seguinte, por que a águia? Porque a águia é o seguinte, a águia é o único animal que na tempestade ela não foge, tá certo? Na tempestade a águia não foge. Na realidade, quando todo mundo se esconde, todos os animais se escondem na tempestade, a águia não, a águia ela vai de encontro à tempestade. Então, ela vai de encontro à tempestade e aí ela caça. E esse sempre foi o que, na realidade, norteou o COT, tá certo? Ou seja, quando a situação estava ruim,
é nessa hora que a gente surgia e é nessa hora que a gente ia atrás dos nossos inimigos. Inimigos, num modo de dizer, inimigos do Brasil, inimigos da polícia, aquela coisa toda, né? Tá certo? O bandido que a gente ia prender. Então, os nossos inimigos, nessa hora que a gente ia. Então, a situação está ruim. Então, a situação está ruim, para o COT ela está boa. Exatamente. E para isso a gente treinava bastante. Né? Para isso a gente treinava bastante, porque era o Dr. Maurício sempre falava essa máxima. Treinamento é difícil, operação fácil, tá certo? Então, operação fácil e a gente, todas as operações para a gente, na realidade, por mais que pareça assim que foi cabulosa, na realidade ela foi fácil, E essa primeira operação do apadrinhamento de aeronave lá, como é que foi, Daniel? Como é que você... Olha só, as coisas acontecem, eu sempre digo o seguinte, as coisas acontecem a tempo e hora, né? Nós tínhamos conseguido uma verba na Polícia Federal e tínhamos comprado armamento, ó, cara, tínhamos comprado armamento. Então nós compramos o que tinha de melhor de armas no mundo, ou seja, compramos M16, tá certo? Então compramos M16 com Light Machine, com Hamilton, Hamilton não é do negócio do M16, mas para os snipers, né? O HBA, o Launcher. Então nós tínhamos tudo de melhor que tinha em termos de armamento e com munição, com granada, com tudo negócio. Pronto, só não chegava o armamento, tá certo? O armamento ele demora um tempo para vir, o governo, negócio, aquela coisa toda. O dia que o armamento chegou, o Gafa pegou o pessoal, os snipers, né? Porque era a menina dos olhos do Gafanha, né? Os snipers, então foi para a fazenda com esse pessoal e foi fazer o quê? Clicar os equipamentos, checar os equipamentos, clicar os equipamentos, limpar os equipamentos, né? Aquela coisa toda. Enquanto eles estavam fazendo isso, o que acontece? Explodiu o sequestro de aeronave aqui, que foi a nossa primeira operação. Então eu estava, por exemplo, em casa almoçando, o telefone toca, era o Dr. Mariz, ele chega lá, ele ainda, CCP, tá certo? Ele chega lá e diz, mano, o negócio é o seguinte, tem uma sequência de aeronave acontecendo. Então pega o pessoal e vai para o aeroporto. Nós fomos para o aeroporto, chamei o pessoal e a gente chamou o pessoal como? Não tinha celular naquela época, mas nós tínhamos o IAESO que a gente tinha comprado com o nosso dinheiro. Então foi através dos IAESO que a gente foi acionando. Tá certo? Então todo mundo estava com o rádio ligado. E com o rádio ligado nós acionei o pessoal na hora do almoço e fomos para o aeroporto. Da minha casa eu liguei para o Gafa na fazenda, falei para ele o que estava acontecendo, ele então pegou, o Gafa tem um avião dele particular, tinha, né? Morreu, tinha um avião dele particular lá, ele era piloto, então ele pegou o pessoal e falou, ó, vai que eu já estou indo de avião, chego lá. Então nós nos dirigimos para o aeroporto, só que chegando aqui no aeroporto de Brasília, a aeronave ela tinha sido desviada então para Goiânia, tá certo? Para Goiânia. A FAB, por força de lei, ela é obrigada a disponibilizar uma aeronave para o grupo de operações, tá certo? Então a FAB colocou um Learjet para a gente, nós fomos então nesse Learjet da FAB para Goiânia, né? E chegando lá eu acionei o pessoal do espaço aéreo para liberar o pouso da aeronave do Gafa, né? Que logo depois chegou em Goiânia e nós montamos a operação. E nessa operação a gente propôs uma troca de aeronave, né, para o sequestrador e veja bem, o sequestrador ele já tinha baleado um e matado um dos... Acho que o copiloto, né? O copiloto, ele tinha matado o copiloto ou baleado o copiloto e matado o operador de rádio, ou uma coisa ou outra, vice-versa. Já tinha um com a cabeça explodida lá dentro. Já tinha um morto e um ferido, tá certo? Bom, nós chegamos lá, propusemos isso aí por conta de que a aeronave não tinha condições de voo mesmo, então ele sabia que a aeronave não tinha condições de voo, porque o piloto jogou a aeronave no chão e quebrou o profundor da aeronave. Né? Então, ele sabia que não tinha condições, então nessa proposta de troca de aeronave, nós colocamos pessoas dentro da aeronave que iria efetuar a prisão dele ou fazer abatê-lo, né? Se fosse necessário, e posicionamos os snipers no aeroporto Santa Genoveva, lá em Goiânia. O pessoal disfarçado de tripulante da aeronave, né? Sim, disfarçado de tripulante. E aí, enquanto se desenrolava a negociação, nós treinamos no aeronave igual, né? Do mesmo jeito que a cartilha, né, manda, né? Então treinamos, arrumamos a aeronave igual, porque se fosse necessário entrar
no avião, nós tínhamos condições de entrar. Nós conhecíamos profundamente aquela aeronave. Isso aí era sem sombra de dúvida, porque a gente tinha treinado nela lá no Rio de Janeiro, tá certo? Então, legal. a gente tinha condições de entrar pela biquília, a gente tinha condições de entrar pelas asas, a gente tinha condições de entrar por vários lugares. E a gente ia entrar. Mas, como surgiu essa oportunidade, nós fizemos a opção mais lógica e menos trabalhosa para nós. E o bandido aceitou, nós fizemos. Só que o bandido também, o sequestrador também não era um cara mané. Ele saiu, então, o quê? Envolto pela tripulação, passageiro, aquela coisa toda. Então ele veio cercado. Só que na hora que ele foi entrar na outra aeronave, o comandante aí, ele viu os policiais e o comandante se assustou. O comandante, quando viu os dois policiais com a arma na mão, o que acontece? O comandante refugou. Quando o comandante refugou, ele entendeu que o comandante estava tentando impor uma reação. O que ele fez? Ele atirou no comandante. Ele atirou no comandante, o comandante caiu, aí ele abandonou e saiu correndo pela pista. E aí os snipers abateram. E aí, só isso, tranquilo. Resolveu a situação. Tranquilo, a negociação foi numa boa, foi tranquilo. Então, a negociação deu certo porque ele aceitou a troca de aeronave, o pessoal operacional executou direito, os sniper, na hora que foi necessário, abateu e resolvemos a operação. A operação foi um sucesso, tá certo? E os danos colaterais eram inevitáveis mesmo. Sim. O comandante assustou. É aquela coisa que você não conta, que é a reação humana, tá certo? Sim. Ou seja, a gente não pensava nunca que o comandante, na hora que visse os policiais com a arma na mão, ele fosse se assustar e tentar voltar, tá certo? A gente pensou que ele fosse ver o pessoal e fosse andar normalmente para dentro da aeronave, e aí o que acontece? O próximo que ia subir seria o sequestrador, tá certo? Porque ele ia subir junto com o comandante, ou seja, logo atrás do comandante, e ia deixar o restante das pessoas lá para fazer a proteção lateral dele. Mas o comandante, na hora que viu os policiais, ele tenta voltar, né? Eu acho que ele falou que os caras vão atirar em mim aqui e que não iria acontecer. Mas não dá para prever mesmo, né? Não tem jeito. Aí, então, pronto, essa foi a primeira operação, foi um sucesso, né? Tá certo? Então, depois disso, infelizmente, nós tivemos uma fatalidade, porque o Evandro, né? Na hora que foi abrir a porta do avião para os passageiros descerem, tá certo? Ele despencou de cima da escada, né? E aí fraturou os dois pulsos, né? E pronto, ficou um tempo de hospital. Mas tirando isso aí, foi tudo tranquilo. Isso foi em 88, né? 88. E aí depois de 88, logo veio o GSG-9. Como é que foi O GSG-9 foi 91, 92, tá certo? 91, 92. Você considera a ida de vocês para o GSG-9 como um divisor de águas, assim, ou não? Cara, é porque antes é o seguinte, antes nós conseguimos que uma equipe do GSG-9 viesse ao Brasil, tá certo? Então nós trouxemos essa equipe do GSG-9 ao Brasil, e nós, por quê? Porque nós fizemos o seguinte, nós falamos o seguinte, é muito fácil a gente ir na Alemanha e treinar com os equipamentos do pessoal, certo? Treinar nas condições... Na realidade deles, né? Exatamente. Então, não vamos trazê-los para a nossa realidade. Quando chegar aqui, ele vai ver o que nós temos e nós vamos ver a técnica dele com o que nós temos. Porque o que nós temos é o que nós vamos utilizar. Não adianta a gente ir para lá, treinar com o que eles têm, depois nós chegamos aqui e nós não vamos ter nada, não adianta nada. Ou seja, vai ser um conhecimento inócuo, tá certo? Então, nós fizemos dessa forma, conseguimos que eles mandassem uma equipe, eles mandaram uma equipe, nós fizemos um treinamento aqui de 20 dias, tá certo? Inclusive já com um adendo no Rio de Janeiro, né? Ou seja, treinamos na fazenda do Gafa, área rural, fizemos um treinamento lá de urbano lá também na fazenda, nessa cidade que a gente tinha lá, e depois fomos para o Rio de Janeiro e treinamos o quê? Treinamos embarcação e treinamos avião também no Rio de Janeiro, trem, né? Fizemos um treinamento de trem, ônibus, tudo no Rio de Janeiro. Ou seja, então, aí nós fizemos um upgrade, na realidade, de resgate de reféns, de qualquer coisa. Ou seja, ônibus, trem, navio e avião, tá certo? E aí nós
nós já tínhamos aí aumentado o efetivo do COT já, nessa aí nós já éramos, né? 15 pessoas, tá certo? Então já dava para trabalhar mais tranquilo. Quase dobrado, tá certo? né? Quase dobrado o efetivo, então já tínhamos condições de executar bem os trabalhos, entendeu? Então foi aí o que aconteceu. E a ida para o GS9 como é que foi? Porque também teve um... A ida para o GS9 foi em 91, né? Um ano depois. Então, 92, 92. Aí o GS9 foi em 92. Ou seja, nós fizemos aqui com o adido da Embaixada da Alemanha, adido policial da Embaixada da Alemanha, e ele fizemos o pleito para ele, e ele conseguiu então que a gente fosse fazer o curso lá no GSG9. Bom, beleza. Tudo acertado, né? Tudo acertado. E embarcamos, tudo acertado assim. Começamos assim, com o departamento ia pagar as passagens, ia pagar diária, ia pagar ajuda de custo, ia pagar tudo, beleza. Aí depois, faltando um mês para ir para o curso, o departamento chegou e disse o seguinte, olha, não tem dinheiro para diária, então quer dizer, vocês vão ter que custear isso aí, nós vamos pagar a passagem. Aí a gente, tá, não, beleza, não tem problema, isso aí é besteira, diária é besteira, a gente se vira lá. Aí, tá bom. Aí, quando faltava aí uns 15 dias, o departamento falou, olha, não tem dinheiro nem para as passagens. Aí a gente, puxa vida, aí conseguimos que o nosso amigo, o Gafa, né, como sempre, o Gafa era um empresário, e o Gafa então custeou as passagens para a gente, tá certo? Então nós juntamos um dinheiro nosso, né, que a gente tinha, né, e aí fomos por conta e risco com as passagens do Gafa. Chegamos na Alemanha, cara, era uma sexta-feira, um sábado. Tava calor lá na Alemanha? Frio pra caramba, nevando. Aí o que acontece? Batemos na porta do GSG9, e o negócio lá, beleza. E os caras se assustaram. O que vocês estão fazendo aqui? Vocês são loucos? Aí, não, nós estamos matriculados num curso, cara. Não existe esse negócio de bater na nossa porta e entrar para fazer curso. Aqui só é convidado, aqui ninguém vem aqui sem ser convidado. E aí nós ficamos assim, caracoles. E aí o cara pegou e falou assim, eu falei, mas nós temos um convite oficial do governo alemão. E aí o cara, vai para um hotel e a gente vai discutir isso aí, e segunda-feira a gente conversa. Aí beleza. Eu de lá liguei para o Gafanha, o Gafanha foi aqui na Embaixada da Alemanha, conversou com o Adido estranhou o fato do GSG9 não saber, e aí ligou para lá, e sei que na segunda-feira o que acontece? O pessoal do GSG9 chegou lá pedindo desculpa, de fato a gente estava certo, eles que estavam errados, né? Mas que eles não sabiam que o governo alemão tinha feito esse convite para a gente. Alguém tinha esquecido de comunicar o GSG9, né? É como se acertou com a direção da Polícia Federal que o COT vai dar um curso e esqueceu de avisar para o COT. Aí chega um cara lá de uma polícia lá no COT e fala, eu vim fazer o curso. O COT, não sabendo de nada. Então foi o que aconteceu com a gente. Só que aí a gente falou, mas não tem problema, a gente faz o curso. O cara falou, mas não tem curso. Aí, agora, o que tem aqui é o seguinte, que eu estou começando hoje, nós estamos começando hoje aqui, é a formação do pessoal da polícia da Alemanha que está vindo para o GSG9. Então, esse treinamento, eles vão ter o treinamento do zero, é um treinamento de 15 dias, para ingressar no GSG9. Então vocês fariam mais uma equipe para entrar. Vocês já concordam em participar desse treinamento? Era um curso de formação para entrar no GSG9. Para entrar no GSG9. E então aí nós já estamos aqui mesmo, vamos encarando. Né? Melhor. Encaramos o curso e fizemos o curso. E terminamos o curso e assim. E a gente até se deu bem no curso em relação aos outros policiais lá, até porque aquela coisa que eu falo para você, quando a gente... Lembra lá quando eu, para dar respaldo a um convite para ir para a DOPS, eu me esforcei, estudei para caramba, aquele negócio todo. Bom, para ir para o GSG9, o que nós fizemos? Para não pagar mico na Alemanha, o que nós fizemos? Nós nos esforçamos, então nós treinamos, nós atiramos, nós corremos, nós nos preparamos. Então, quando nós chegamos lá, a gente estava, de fato, na ponta dos cascos. Tá certo? Forjado para as dificuldades. Forjado para as dificuldades. Os agentes, o delegado aqui não tanto, né? Não tanto na ponta dos cascos, mas eu dei conta do recado lá e nas minhas limitações eu fiz tudo que foi exigido. E pronto, e aí foi o GSG9. Mas serviu para quê? Para mostrar que nós estávamos no caminho certo.
Tá certo? Então, o que nós precisávamos de homens, aumentar o efetivo, nós precisávamos aumentar o efetivo, porque para fazer face às operações que o COT iria se ver envolvida, aquele quantitativo de integrantes era muito pouco, era muito aquém da necessidade. E aí então nós começamos lá a regimentar pessoas. Então nós fizemos várias tentativas. Nós buscamos gente diretamente na academia, porque para pegar, digamos, policial sem vício nenhum. Recrutando direto os alunos. Né? Recrutando direto os alunos. Então nós abríamos essa seleção direto na academia. Depois nós também vimos que isso aí também trazia um resultado bom, mas era muito demorado, né? Até porque também aquela pessoa que estava na academia, ele estava com entusiasmo do início da carreira policial, mas quando ele chegava, muitas das vezes, ele não queria nem ser polícia, tá certo? Não queria nem ser polícia, muito menos ser do COT. Então não tinha testado a vocação dele. Né? Não tinha. Então, mas nós tivemos aí pessoas aí como Alessio, o Maris, isso são pessoas que vieram diretamente da academia e que deu certo, tá certo? Bom, outras pessoas saíram do meio caminho. Então nós voltamos a recrutar pessoas, aí já com curso de seleção, ou seja, vamos demonstrar quem é que tem vontade de vir para o COT mesmo. Então abrimos seleção, mas com teste bem rígido e com uma cláusula de você não deu certo aqui, você volta para o seu lugar de origem. Ou seja, para não usar o COT de trampolim para ir para outro, para sair de uma fronteira ruim e ir para um outro local. Então, mas não era um curso ainda, era uma prova, né? Era uma prova e depois dessa prova ele fazia o curso. Hoje em dia já está evoluído, hoje em dia a pessoa faz o curso, se passar no curso ingressa, tá certo? Antes não, antes ele ingressava, fazia a prova, passava, ingressava, fazia o curso, já era do COT, certo? E é lógico que sempre com aquela pesquisa, com aquela... uma coisa que na minha época sempre teve, foi de que a aprovação das pessoas. Só que a gente introduziu um outro componente, que depois de 6 meses, todo mundo seria votado de novo, tá certo? Porque nós já não tínhamos mais aquele comprometimento da indicação. Ou seja, eu indiquei, eu sou responsável por aquela pessoa, ou ele entra no eixo, ou eu desço malho nele. Entendeu? Então, na realidade, como já era uma prova, então ele passava na prova, ele fazia, mas depois de 6 meses... os integrantes do COT votavam, ele continua, ele não continua. Se um votasse não, ele ia embora, tá certo? Mesmo com todo o gasto que a gente tinha tido nele de treinamento. Na minha época ainda era assim, não sei se hoje continua, né? Não sei se agora são 6 meses ou um ano, mas depois de formado no COT, começa a operar, um ano depois, continua tendo a votação, isso aí continua. Beleza. Né? Só não sei se é unanimidade, né? Eu acho que não, até porque tem muita gente 50 lá. mais 1. 50 mais 1. Tá certo, é mais justo, até porque tem muita gente. Muita gente, então tem 100 caras lá, se um. Né? A gente falou daquela operação de 88, a primeira retomada de aeronave que vocês operaram. Eu queria voltar contigo um negócio que a gente estava conversando antes de começar a filmar. Por que comando de operações táticas? Por que o nome comando? Porque, qual a diferença? Na realidade é o seguinte, o comando ele não é um grupo de operações, o COT nasceu comando na realidade, ou seja, o comando na realidade ele foi feito para cumprir aquelas missões determinadas pela direção geral, ou seja, não necessariamente operações policiais com inquérito, com toda aquela parafernália de legislação, aquela coisa toda. Na realidade é o seguinte, a direção geral ela tinha necessidade de utilizar o grupo para algum serviço, lógico que dentro
da lei, tá certo? Dentro da legalidade, não é, vamos ali fazer um extermínio de um pessoal, não é isso, não, tá certo? Mas tinha que fazer uma investigação de maneira mais sigilosa. Então, como o COT ele não obedecia a ninguém, então a gente entrava nos estados e saía dos estados, ninguém ficava sabendo, depois só aparecia o resultado da investigação que a gente tinha feito, do levantamento, ou do serviço, ou da prisão que nós tínhamos feito. Veja só, na época... A flexibilidade, a velocidade para operar, assim, foi aquela formalidade toda, sem a burocracia toda, né? Uma coisa mais... Sem nada, exatamente. Olha só, só para você ter uma ideia, na realidade, a gente trabalhava junto com o CDO e nós prendemos os matadores daquele ambientalista Chico Mendes. Nós fizemos uma operação na floresta amazônica, onde nós nos disfarçávamos de pessoal, de fiscal da Sudão, negócio de terra, de vacinação. A gente aplicava a vacina no povo, a gente saía, negócio, então a gente fazia todo esse negócio acompanhando e nós logramos achar o cara lá no interior do Pará. Então nós localizamos 2 matadores lá no interior do Pará e fizemos a prisão deles. Ninguém na Polícia Federal sabia, ninguém sabia. Infiltrados lá no meio. Infiltrado. Então, o Marcos, por exemplo, o Marcos era abordado, o Marcos era mendigo lá na cidade de Milá, no interior do Pará, né, com ferida, com um negócio pereba feita pelo corpo, dormia no chão da rodoviária. Então, quer dizer, isso ele ficou quanto tempo? Ficou 1 mês dormindo no chão da rodoviária lá na cidade do interior, entendeu? Então, quer dizer, isso pago com o quê? Com verba secreta, tá certo? Por conta de que você não tinha como justificar o pagamento de diária nesse negócio. Então, a gente fazia isso com verba secreta. Então, esse é o espírito do comando, na realidade, ou seja, fazer operações que na realidade é de interesse da administração e que você não tinha condições de colocar, digamos assim, de uma maneira operacionalizada ela dentro de inquérito, dentro de formalidade, certo, de processo. Entendi, uma tropa flexível, né? Exatamente. Uma tropa flexível. E eu queria te perguntar sobre pilão arcado. Cara, pilão arcado A gente já conversou aqui já surgiu o tema pilão arcado em outras entrevistas, né? Mas a gente queria que alguém que estivesse lá contasse essa história. Eu sei que você não estava lá desde o início, né? Mas você teve uma participação também em pilão arcado, não foi? O que acontece é o seguinte, pilão arcado. Pilão arcado é uma operação mal planejada pela Polícia Federal, certo? Ou seja, a Polícia Federal deve ter aí um órgão de combate a assalto a banco, aquela coisa toda. Então, eles sabiam que os bandidos iriam assaltar o banco em Pilão Arcado, tá certo? Bom, beleza, ia ter um assalto em Pilão Arcado. E a inteligência aí, quem ia fazer esse assalto era o pessoal dos Aracuãs, que é uma família de bandidos conhecido do sertão nordestino, lá do sertão de Pernambuco, tá certo? Então o pessoal sabia que esse pessoal ia para lá, e esse pessoal é um pessoal bastante aguerrido, tá certo? É um pessoal bastante... Inclusive. E aí a Polícia Federal, então, aí é que eu digo para você, a Polícia Federal, o Comando de Operações Táticas é um órgão criado para fazer frente às operações especiais. Ou seja, não é demérito para ninguém pedir ajuda do COT para fazer frente a um adversário mais bem armado, mais bem preparado, tá certo, do que o pessoal que trabalha na inteligência. Mas, não sei por que cargas d'água, o pessoal da Polícia Federal lá decidiu que seria suficiente para fazer frente a isso aí. Não acionaram o COT. Não acionaram o COT. Acionaram a CAOP para fazer o transporte, mas não acionaram o COT. E aí, a inteligência falhou, porque o que acontece? Eles contavam que ia ter o assalto. Só que eles ficaram sabendo também que a prefeitura de Pilão Arcado iria receber ali uma verba, se não me engano, de 15 milhões ou 30 milhões, negocinho, ia receber uma verba lá que iria fazer o pagamento, né? O pagamento dos funcionários.
o pagamento qualquer lá, na prefeitura. Então, o que eles fizeram? Eles montaram todo o esquema repressivo para a prefeitura. Ou seja, colocaram atirador, colocaram o pessoal escondido, camuflado, e lá na prefeitura. Bom, ao mesmo tempo, uma equipe foi para a estrada, porque sabia que os caras iriam passar e vinham num caminhão, na caminhoneta, ia passar, os caras falaram, não, na hora que a gente passa, que os caras passarem, a gente vai ver os bandidos, a gente vai vir seguindo eles vão parar na frente da prefeitura, o pessoal a bordo, nós já estamos chegando também junto, eles vão ficar cercados e nós vamos fazer essa operação. Teoricamente, perfeito. Bom, então estava tudo bem orquestrado, tá certo? Ou seja, o pessoal estava na frente da prefeitura, eles iriam seguir o caminhão, o carro com os bandidos até a frente da prefeitura e ali iria ter o desenlace. Bom, só que eles não contaram com uma coisa. Os bandidos, como eu disse para você, da família Arapuã, é um pessoal bastante esperto na negócio de bandidagem. Então eles passaram numa caminhonete, só que passou todo mundo deitado. Então o pessoal que teoricamente estaria lá para fazer a vigilância não viu o que eles passaram. Então eles passaram e entraram para a cidade. Bom, o alvo deles não era a prefeitura, era o Banco do Brasil. Então eles foram direto para o Banco do Brasil, já pegaram os reféns, já começaram a assaltar o banco. Bom, o pessoal que estava lá na vigilância, o que viu? Viu passar uma caminhonete cheia de gente, de trabalhador, na negócio, olhou e falou, são os bandidos. Confundiu. Começou a seguir esse pessoal. Beleza. E o pessoal então entrou na cidade e a polícia atrás. Os bandidos no Banco do Brasil, quando viu aquela caminhoneta e o outro carro, olhou e falou, a polícia chegou. Caramba. Meteu bala em todo mundo, na caminhoneta e no carro da polícia que vinha atrás. Nessa aí já morreu, já foi ferido, a caminhoneta conseguiu passar, mas o pessoal da Polícia Federal que vinha atrás já recebeu um monte de tiro, ele já feriu 2 colegas, o delegado que estava dirigindo ele, quando viu a situação, ele abriu a porta e se jogou, foi a sorte dele, porque no vidro entrava logo uns 3 tiros, já que ia dar direto no peito dele, já estava o buraco lá, aquela coisa toda, mas ele deu sorte, ele teve um lampejo de sorte e se jogou para fora do carro, mas o colega que estava do lado não teve essa sorte, levou os tiros, o outro levou tiro, aquela coisa toda. Bom, ele aciona o pessoal e diz, o assalto é no Banco do Brasil. Os colegas chegam e aí o que acontece? O pessoal que está no chão vem da prefeitura para o Banco do Brasil e começa a troca de tiro. Bom, só que os bandidos estavam bem treinados e aí a gente tem que reconhecer o seguinte, bem treinado e com capacidade, né? Com conhecimento e capacidade de tiro para fazer frente a armamento, treinamento. Armamento e treinamento. Então o que acontece? Entrava um para dentro do bar, saía o outro e descarregava o fuzil, tá certo? Aí a hora que ele fazia frente no tiro, ele entrava, o outro já tinha municiado, saía e fazia frente a isso aí. Bom, aí ficava nessa troca de tiro. A polícia escondido, lógico, ninguém ninguém fica desprotegido. Até que chegou, o que acontece? Até que chegou alguém que mais ou menos entendia da arte, né, de tiro e se posicionou que era aquelas pessoas que estavam com fuzil lá em frente à prefeitura, que estavam em cima dos prédios. Até eles descerem e chegarem também tomar posição no Banco do Brasil, que começou a perceber o seguinte, que tinha uma lógica na entrada e na saída da pessoa do bar para fazer frente à polícia. E aí começou ao invés de levantar, atirar, porque o que estava acontecendo? O bandido atirava, a polícia escondia. A polícia atirava, o bandido escondia. Então, quer dizer, ficava na realidade eu atirando na parede e o bandido atirando na parede. Né? Porque ali, né? Porque o que acontece? Na hora que acabava a bala do bandido, a polícia levantava e atirava no bandido, só que já não tinha bandido. O bandido saía, quando começava a atirar, a polícia escondia e atirava na parede. Então, quer dizer, ficou essa gata e rata aí que não levava a lugar nenhum. Chegou esse pessoal um pouquinho mais entendido e aí se posicionou e começou a perceber que eu tenho que atirar na hora que o bandido sai. A hora que o bandido sai, eu saio, né? E aí a gente tem confronto.
tá certo? Sai um, sai outro, ganha quem te acertar melhor. E aí começamos a perceber que aí a polícia começou a levantar uma vantagem. Aspa. Porque os bandidos tinham o quê? Tinha refém. Então os bandidos tinham refém e aí o negócio colocou dentro do caminhão deles os reféns e saiu com o refém e o dinheiro e foi embora. Bom, E não caiu nenhum bandido ali. não caiu nenhum bandido. Mas acontece o seguinte, nós tivemos uma baixa, porque a CAOP, né, a CAOP que estava dando apoio, o que acontece? Quando o pessoal acionou dizendo no Banco do Brasil, a CAOP então veio e como era cidade, o que faz a CAOP? A CAOP começa a fazer círculo e atirando no bandido. Saturando. Só que não contou que os bandidos, como eu disse antes, os bandidos eram pessoas experientes, né? Ou seja, tinham treinamento, tinham conhecimento. E eles fizeram uma coisa, atiraram na aeronave. Atiraram na aeronave e derrubaram a aeronave. Derrubaram a aeronave, não, minha. Acertou o colega que fazia lá. E nessa hora, o caos faleceu, né, atingido pelos bandidos, tá certo? Bom, só voltando aqui, antes, lá nas operações de erradicação de maconha, tinha-se áudio desses mesmos da Araquã dizendo o seguinte: vamos atirar nos helicópteros da Polícia Federal que a gente consegue derrubá-los. E o pessoal fala, não vamos atirar porque senão vai vir uma operação muito grande em cima da gente e a gente nós vamos acabar sendo dizimados. Ali, né? Porque se a gente derrubar o helicóptero da Polícia Federal vai vir para cá e vai acabar com a gente. Então vamos deixar para lá. Mas nessa hora eles estavam ameaçados. E ameaçado, o que eles fizeram? Revidaram e acertaram o helicóptero e mataram um policial federal. Bom, beleza. Colocaram os reféns no caminhão, fugiram. Enquanto isso está acontecendo, o COT está em Brasília, de madrugada, na primeira hora lá, depois desse confronto, o pessoal me liga e diz que tinha sido abatido, né, tinha sido morto o cara da CAOP, né, e aí então eu aciono o pessoal, às 11 horas mais ou menos, só que eu converso com o Direx em exercício, que era o Dr. Getúlio. Dr. Getúlio, porque o Dr. Zumar, que era o Direx, o Dr. Zumar pega e estava viajando para Portugal, né? Estava numa missão oficial em Portugal junto com o Dr. Damásio, que era o superintendente de Pernambuco. E lá o Dr. Zumar, então o Dr. Getúlio, como o Direx, eu falo para ele dessa situação e ele disse que estava sabendo, né? E não autoriza que o COT se desloque para o local. Diz que não, que já tinha policial demais lá e que não havia necessidade disso. Bom, beleza. Quando dá por volta de 1h da tarde, mais ou menos, o Dr. Zumar de Portugal me liga, por quê? Porque o superintendente de Pernambuco fica sabendo da operação, que morreu um policial. Então o doutor Zumar me liga e pergunta se eu estava sabendo da operação, aonde tinha morrido uma pessoa da CAOP, um policial da CAOP que era subordinado a ele como COT. E eu disse que de fato tinha sido. E ele então me indaga, e o que o COT ainda está fazendo em Brasília que não foi para lá? E aí eu disse para ele que o Direx, né, não tinha autorizado o deslocamento. E aí ele pega e de lá de Portugal determina o deslocamento e com a determinação de faça o que for preciso fazer para que se resolva essa situação, para que as pessoas não fiquem impunes, porque não pode matar um policial da Direx e ficar impune. Um policial federal, na realidade ele falou Direx, mas no sentido de policial federal, e ficar impune. E aí com essa carta branca do Direx, eu então, né, Dr. Zumar Pimentel, eu então aciono a CAOP, pego as aeronaves e me desloco para lá junto com o pessoal do COT todo. Lá a gente soma esforços com o pessoal, a gente então sai nessa caçada aos araquãs. E de confronto em confronto eles vão perdendo os confrontos e eles vão morrendo, tá certo? Então, até que sobra um deles que fugiu e a gente depois de 2 dias de busca, a gente já estava desistindo
já estava até dentro da aeronave para vir embora para Brasília, né? Porque a gente já tinha desistido, estava faltando só um integrante, mas a gente já tinha considerado que de 8 pessoas, né? 8 pessoas, 7 já tinham sido mortos e um só não representava essa... A resposta tinha sido dada, né? A resposta já tinha sido dada, mas chegou a inteligência e disse, olha, nós temos conhecimento que o cara foi para tal lugar. E aí, então, eu decidi que a gente ia sair da captura dessa pessoa. Então, nós pegamos e saímos. E nós fomos, então, nós estávamos com 48 horas de atraso dele. Então, aí a gente descobriu que ele tinha ido para casa de um parente. Nós chegamos nesse local e vimos que ele já tinha 48 horas que ele tinha passado por ali. Então, nós começamos e que ia para tal lugar. Então, nós começamos a seguir a trilha dele, né? E fomos encurtando a distância até que no interior do Piauí, onde nós chegamos, no interior do Piauí, nós conseguimos então prender essa pessoa, levamos essa pessoa presa, e aí ele não foi morto, porque não teve confronto, né? Não. Ele era a parte mais frágil, ele era morador de Brasília, e na realidade ele tinha ido para esse assalto, para participar disso, na realidade como a parte inteligente da quadrilha, digamos assim. Então, quer dizer, todos aqueles outros, na realidade era a parte de combate da quadrilha. E aí, né, nessa parte de combate, eles foram confronto com a polícia, né, e morreram. E esse era a parte de inteligência, na realidade não houve confronto, ele se entregou, a gente então o prendeu e ele veio depois, fugiu lá da prisão, mas foi morto outro dia, até recentemente foi morto aí, aqui, acho que não me engano, em Goiânia, São Paulo, alguma coisa assim. Então saiu a notícia que era o último integrante que tinha sido morto da quadrilha, mas foi morto por outros bandidos. Né? Tá certo? Então essa foi Pilão Arcado. Pilão Arcado, ela tem um significado muito grande, não para o COT, tá certo? Não para o COT, mas ele tem um significado muito grande para a Polícia Federal, que é o seguinte, o bandido que confronta com a polícia e que tira a vida de um policial, na realidade ele não pode ter sossego. Tá certo? A polícia o Estado vai envidar esforços no sentido de reparar esse dano, né? De colocar essas pessoas a cumprir a penalidade que lhe é imposta por conta daquele desagravo, tá certo? Ou seja, não pode ficar impune, um atentado contra a vida de um policial federal. Isso é a lição que eu acho que fica de Pilão Arcado, que a Polícia Federal, né? É lógico que o COT participou, mas não foi só o COT. Aí tem os policiais da Bahia, tem os policiais de Pernambuco, tá certo? Tem os policiais de outros estados que faziam parte da coordenação de combate ao crime, assalto a banco, que estava fazendo parte dessa primeira operação, que deu uma resposta adequada para a criminalidade. Ou seja, quem ataca a Polícia Federal não fica impune. Essa eu acho que é a resposta, eu acho que é a lição que fica de Pilão Arcado, que é a lição que deve ficar. Não sei como é hoje a Polícia Federal, eu acredito que deva ser esse ainda o espírito que norteia a polícia. Se não deveria ser e deve voltar a ser, tá certo? Ninguém ataca a Polícia Federal e fica impune, não pode ficar, não pode. A polícia não pode medir esforços para buscar reparar o dano que sofreu por conta de ação de bandidos. É isso. Vamos falar daquela operação da Serra do Cachimbo, que você tinha me contado. Serra do Cachimbo é uma operação assim, ela é bastante, como que eu posso dizer, ela é bastante marcante na vida do COT. Não pelo risco, mas pelo que ela representou enquanto não se tinha conhecimento da realidade que a gente ia enfrentar. Só para você ter uma ideia, a Serra do Cachimbo, na realidade, foi uma operação desencadeada pela Polícia Federal e que coube ao COT, na realidade, fazer uma operação para prender o que se chamava na época o Rambo dos Garimpos, tá certo? O Rambo do Garimpo. Então, na época, o diretor
o chefe da DOPS, né, antiga CGDI, né, o coordenador geral de defesa institucional, que era a antiga DOPS, CGDI, doutor Paulino, ele me chamou lá e explicou a situação. A situação era o seguinte: tinha um bandido conhecido como o Rambo do Garimpo, que ele tinha uma fazenda, que tinha vários garimpos, e que já tinha entrado em confronto com várias forças policiais e que tinha levado a melhor. Ou seja, já tinha enfrentado a Polícia Civil do Estado do Pará e a Polícia Civil já tinha levado a pior, a Polícia Militar, já tinha uma guarnição do Exército Brasileiro, já tinha entrado em confronto lá e já tinha levado a pior, e que na realidade então precisava que o Estado desse uma resposta à altura para aquele meliante, para aquela pessoa conhecida como Rambo do Garimpo, que era Márcio. Aí coube ao COT fazer isso aí. E então eu arregimentei o pessoal do COT, mais umas pessoas, uns agentes das SRs, e nós então nos dirigimos com um avião da Polícia Federal, nos dirigimos para a Serra do Cachimbo, que tem na Serra do Cachimbo, na realidade, é uma guarnição da Força Aérea Brasileira que tem lá, que ficava próxima, né, desse garimpo que era do Rambo. Chegando lá, me inteirei do assunto, procurei quem é que conhecia a região e fui informado então por essa pessoa que conhecia a região que seria impossível ir por terra, porque a estrada era de difícil acesso e que para que eu chegasse à fazenda, né, ao garimpo do cara, eu teria que pedir ajuda a ele, porque era o único que detinha máquinas para fazer com que os carros chegassem lá. Então, trator lá para puxar, para puxar aquela coisa. Então, quer dizer, ficava inviável pedir ajuda ao bandido para ir prender o bandido. Né? Então, o que acontece? Liguei para o diretor-geral da Polícia Federal e ele então conseguiu disponibilizar helicópteros que conseguiria levar o contingente do COT e dos policiais das SRs para fazer essa tomada dessa fazenda e prender o cara. Bom, era o Dr. Romeu Tuma? Dr. Romeu Tuma, na época. Então, Dr. Romeu Tuma, então ele fez tudo, né, para que a operação fosse um sucesso. Bom, chegando lá, tudo pronto, eu conversei com o pessoal, o comandante dessa guarnição da Força Aérea lá, então me chama e pergunta que hora, porque ele tinha que preparar o rancho, preparar alojamento, que hora que o grosso, né, o grosso da tropa iria chegar. E aí eu informei para ele que, na realidade, a tropa já estava toda, era só aquela. Nós éramos ali 30 pessoas e eram essas pessoas que nós iríamos fazer a tomada lá, a prisão do cara. E esse comandante, então, o que ele faz? Ele liga para Brasília e pede reforço ao BINFA aqui, e o BINFA manda um avião cheio de soldado. Para quê? Para guarnecer a base aérea lá, porque ele tinha certeza que a gente iria à fazenda lá, ao garimpo. O Márcio, que era o Rambo, né, do garimpo, iria rechaçar essa nossa investida e iria invadir a base aérea como retaliação por ele ter nos dado abrigo. Tá certo? Aí de fato eu me assustei. Eu falei, caraca, os bichos... A situação é feia mesmo. O poste mijando no cachorro, né? Aí eu peguei e fiquei, olhei assim, tá bom. Mas, como eu disse para você, né, a tempestade tá montada, então vamos para cima do inimigo, é para aquele rumo que nós vamos. Então, fiz uma reunião, avisei pro pessoal tudo, qual era a real situação, porque eu entendo o seguinte, que você tem que enfrentar as coisas conhecendo o perigo que você está enfrentando. E o perigo, diante daquela reunião com o chefe da guarnição, né, o comandante da guarnição, ele se apresentava bastante, né, bastante alto. Então, o nosso coeficiente de risco, que a gente joga com coeficiente de risco baixinho, sempre a gente procurava diminuir o coeficiente de risco, o nosso coeficiente de risco estava quase 100%, 90%. Mas a percepção dele, né? Não, exatamente. Pelo menos a percepção dele, de que, de acordo com as informações, o nosso risco era quase 100%. Então a gente se despediu, né? Barbosa pede fala para a mamãe que eu estava fazendo o que eu gostava de fazer.
Todo sentimental, né? Tudo, na realidade. Então, foi mostrado azimuth, fuga, se a coisa desse errado, você foge para tal lugar, pega azimuth e tal, todo mundo tinha bússola. Então, seguinte, a gente tenta resgatar depois todo mundo, aquela coisa toda. 2 helicópteros, montamos lá a operação. Mas foi todo mundo, né? Não, todo mundo. Medo é o que move. Medo é o que move o comando, entendeu? Então, fomos e por incrível que pareça, teve até um sorteio entre eu e o Gafo. O Gafo era, como eu já disse, meu chefe de operações. Então, o Gafanha, meu chefe de operações, estava numa aeronave, eu estava em outra. Nós decidimos, na cara e coroa, qual o helicóptero que iria descer primeiro, tá certo? Porque, teoricamente, o helicóptero que primeiro descesse seria o que iria receber a força toda contrária, tá certo? Bom, beleza. Mas, ao mesmo tempo, também aquele primeiro helicóptero que iria descer subiria com um policial do COT, na realidade foi o Carvalho, que iria fazer o quê? Toda a vigilância, né? Para bater qualquer possibilidade de confronto que a gente pudesse ter. Bom, em resumo, nós, às 6 horas da manhã, nós entramos nessa fazenda, não disparamos nenhum tiro e prendemos, porque conseguimos reunir mais ou menos ali na praça ali, porque era tipo uma taba, né? Eram várias casas com um pátio, negócio central. Então nós conseguimos reunir ali, naquele negócio ali, mais ou menos umas 300 pessoas. Nós fomos jogando granada de gás, assim, granada de luz e som, granada de gás dentro das casas, todo mundo foi acordando, 6 horas, imagina o que é 6 horas da manhã, você acordar com aquelas granadas explodindo dentro do seu quarto, dentro do negócio de gás lacrimogêneo, e não teve chance nenhuma de reação. E nós fomos conseguindo todo mundo, fomos levando todo mundo, colocamos o Rambo, né, que era o todo poderoso, nós algemamos, amarramos, colocamos no centro daquele pátio, né? E dali levamos ele preso para Cuiabá, tá certo? Por determinação do diretor-geral, o Rambo tinha que ser transportado para Cuiabá, e ele, para onde ele foi, por conta dos mandados de prisão que ele tinha. O bom disso é que 30 dias depois ele fugiu como carcereiro, tá certo? Ninguém sabe por quanto ele gastou nesse negócio, nessa fuga. Mas foi uma operação que teve uma adrenalina muito forte, tá certo? Porque, de fato, testou, apesar de não, no final, né? Ao final, você não teve nenhum combate, nenhum entreveiro, mas ele serviu para testar os integrantes, uma vez que o que se avizinhava, né, no início da operação é que se você teria um combate, né, de uma proporção muito grande, e aonde você estava inferiorizado em relação ao inimigo. Mas mostrou que nós não recuamos, nós avançamos, nós realizamos a operação. No final foi fácil a operação, mas talvez seja por conta de que a gente foi preparado com uma coisa muito grande, e ela se transformou num negócio assim, terrível. Então fomos, tá certo? E, cara, tem uma outra operação assim que você queria contar, que você acha que marcou, seja o COD, seja a tua carreira, seja a Polícia Federal? Tem uma operação assim que eu acho que ela é marcante, na realidade é o seguinte, porque ela é marcante porque ela é inova, tá certo? Ela é inova, ela mostra a capacidade que a gente tem de buscar soluções. O que acontece? A estrada é a estrada do Colono, tá certo? É uma estrada, a estrada do Colono, na realidade é uma estrada que cortava o Parque Nacional do Iguaçu, tá certo? Na cidade de Foz do Iguaçu, Medianeira, e essa estrada ela tinha lá, se não me engano, 30 quilômetros, alguma coisa assim, e ela viabilizava o transporte, as pessoas utilizavam essa estrada do Colono para diminuir o trajeto, porque se você passasse por fora, o que seria 30 quilômetros, na realidade você gastaria mais ou menos uns 100 e poucos quilômetros. Então o pessoal cortava por dentro do lago, por dentro do parque, usava uma balsa para atravessar o Rio Iguaçu, tá certo? E depois disso via por terra. Bom, já tinha mais de 10 anos que a Justiça tinha determinado à Polícia Federal que fizesse a obstrução dessa estrada, ou seja, impedisse o trânsito nessa estrada. Por quê? Porque os ambientalistas haviam dito que essa estrada ela
causava um dano ao ecossistema, tá certo? E que não podia continuar. Eu já tinha tido várias ações da Polícia Federal no sentido de obstruir a utilização dessa estrada e os cidadãos daquelas cidades ali, eles na realidade se revoltavam contra a polícia, e inclusive chegou a ponto de policiais serem presos, né, ser mantidos como reféns, e policiais federais ser mantidos como reféns e ter uma negociação muito grande para conseguir liberar a policiais sendo agredidos, aquela coisa toda. Mas e a justiça tinha determinado então a Polícia Federal que fizesse essa obstrução da estrada, tá certo? Ou seja, impedisse o trânsito naquela estrada lá. E a Polícia Federal, então, já tinha, como eu disse, já tem mais de 10 anos. A Polícia Federal, então, o diretor, o Direx, me chama e manda que eu faça o planejamento dessa operação. Eu faço o planejamento da operação e como eu disse, a inovação. Porque eu utilizo nesse planejamento, eu utilizo 300 policiais, tá certo? 300 policiais. E eu monto as equipes, eu faço as equipes 10, são 30 equipes de 10 pessoas, tá certo? Cada qual com a sua tarefa específica. Uhum. E eu, na hora que eu reúno todo mundo dentro de um ginásio, eu escolho os 30 chefes, né? E dos 30 chefes, eu peço para os 30 chefes escolher as pessoas que vão trabalhar com ele. Por quê? Porque eu entendia que a hora que você escolhe a pessoa que vai trabalhar com você, aquela pessoa está comprometida com o seu serviço. E era um serviço que você não tinha folga. Não tem folga. Um serviço dessa magnitude não tinha folga. Então, era um serviço que você ia trabalhar 24 horas por 0 de desconto, tá? Por 0 de descanso. Ou seja, você vai ficar ali trabalhando, vai ficar por quanto tempo? Ninguém sabia, porque ninguém sabia qual seria a reação da população. Bom, ao mesmo tempo, serviu para a gente introduzir os atos preparatórios. Quais são os atos preparatórios? Todo o pessoal do COT treinou com o BOP de Brasília ação de distúrbio civil. Então, ou seja, o pessoal treinou o uso de tonfa, o uso de escudo, como progredir com a utilização de escudo, como utilizar armas químicas, munição química. Então, tudo isso nós fizemos, todo esse preparatório, tá certo? Bom, ao mesmo tempo também fizemos uma parceria com as Forças Armadas, com o Exército, na realidade, para dar o suporte logístico para a gente. Ou seja, qual é o suporte logístico? O suporte logístico era rancho, banheiro, no caso, seria o suporte todo, a higiene, cabana, né? Higiene. Então, quer dizer, seria aonde os policiais iriam ficar. Nós adquirimos, então, as barracas que nós utilizaríamos, nós adquirimos, então, os escudos, tonfas, todo o material de distúrbio civil, e nós, então, implementamos. E isso depois serviu para a Polícia Federal naquelas operações de distúrbio civil, que foram várias outras que depois vieram ao longo disso aí, tá certo? Bom, então nós nos reunimos em Foz do Iguaçu e essas equipes, então, elas receberam, então, a tonfa, receberam os escudos, receberam o negócio, e aquelas equipes, todas elas passaram, então, pelo treinamento que o pessoal do COT, que tinha feito o curso aqui com o pessoal do BOP em Brasília, então, ministrou esse treinamento para o pessoal lá. Então, nós tínhamos, então, as equipes que iam fazer as intrusões, as equipes que iam fazer a proteção, as equipes que iam fazer a abordagem, a equipe que ia de demolição, que ia explodir a balsa que eles utilizavam. Então, nesse contexto todo, esse planejamento todo com 300 policiais, nós fizemos, fomos para Foz do Iguaçu, marcamos a hora que nós iríamos para a operação, avisamos as prefeituras daquelas cidades, né? Sabíamos que eles iriam tentar impedir o nosso acesso ao local, mas o que acontece? Nós fizemos essa
comunicação, até para evitar um confronto, né? Tá certo? Ou seja, para evitar que a gente tivesse um confronto mais assim, acirrado, ou pelo menos assim, o pessoal se fizesse alguma coisa, mas eles já estavam avisados e seria então uma coisa premeditada. Então, para uma coisa premeditada, você poderia usar da força necessária para reprimir isso aí. Então, dessa forma, nós fomos para esse confronto, tá certo? E tivemos algum, porque os prefeitos colocaram de máquina no caminho, aquela coisa toda, mas como nós estávamos preparados, nós fomos removendo isso aí e conseguimos abordar. Bom, como se deu isso? Depois que nós isolamos, tomamos a balsa, né? Contamos o Júlio, né? Julião, que todo mundo conhece como Julião, na realidade era o nosso especialista com explosivo, então fizemos a detonação da balsa, afundamos a balsa. Julião em breve. Aí fizemos a detonação da balsa, afundamos a balsa lá no local. Depois tem um adendo da balsa aí que é interessante, porque ao mesmo tempo fizemos o quê? A gente tinha estudado qual era, só ver o nível de coisa, nós tínhamos estudado a flora do parque, então pedimos ao IBAMA para adquirir árvores daquele negócio lá, a quantidade. Então, a cada 500 metros nós cavamos uma vala na estrada, né? Cavamos uma vala na estrada, mas não só cavamos a vala, nós espalhamos a terra que nós tiramos da vala, nós espalhamos na mata, porque para não ficar fácil do cara de novo entupir o buraco. Naquele terreno dos 500 metros entre um buraco e outro, nós plantamos então árvores nativas já com muda grande, tá certo? E permanecemos no local por 30 dias. Você quer perguntar quanto tempo demorou isso tudo? Então nós permanecemos no local, a equipe permaneceu no local por 30 dias e depois deixamos uma equipe lá por mais quase 6 meses, tá certo? Para não deixar que o pessoal estivesse de novo aquela coisa toda. Eles tentaram fazer outra balsa, nós fizemos uma outra operação e destruímos essa balsa também, aprendemos essa balsa e destruímos. Com relação à primeira balsa, quando nós montamos a operação, a Marinha, né, surgiu o boato que a Polícia Federal ia fazer isso. A Marinha do Brasil, o que a Marinha fez? Mandou um comunicado para a gente de que se nós afundássemos a balsa no leito do rio, que nós iríamos responder um processo administrativo por conta de afundar barco em leito de rio. Mas nós conseguimos também um estudo, né, o IBAMA conseguiu um estudo de um pessoal do exterior de que o afundamento da balsa no rio, na realidade, propiciava o ecossistema. Cria um ecossistema propício aos peixes, porque usa a balsa para se procriar, aquela coisa toda. Então, com isso, nós rebatemos essa possibilidade. Então, foi uma operação que já se arrastava há 10 anos, né, que a Justiça determinando a Polícia Federal. A Polícia Federal não sabia como cumprir, tentou cumprir por várias outras formas e não conseguiu dar cumprimento. Então nós realizamos isso e até hoje o caminho está interditado. Já faz mais de 10 anos, Isso foi o que? 2002, se não me engano, 2001, alguma coisa assim, 2002. Tem 20 anos então. Já tem 20 anos. E o caminho não foi aberto ainda, tá certo? Não foi aberto. Então, quer dizer, é uma operação que na realidade não pelo confronto, não pela coisa, mas pelas inovações que se introduziu dentro da Polícia Federal, que é preparar o policial para o confronto com distúrbio civil, tá certo? Ou seja, arma não letal. Pela complexidade também da execução, né? Do planejamento. Mas nessa situação, eu acho assim, não é assim, cabolice não, mas como eu disse para você, eu faço o planejamento, todo o planejamento, na realidade, quando eu faço um planejamento, eu vejo se ele é execuível. Na realidade, não adianta você fazer um planejamento em que você não se vê executando aquele planejamento. Como eu disse para você, planejar para outro executar é muito fácil. Entendi. Planejar para você executar é difícil, porque aí o planejamento tem que dar certo, senão você está... Isso é um bom bizu para quem faz planejamento, né? Se você consegue fazer, é porque é execuível. Né? Se Sim. Não consegue... Então, não tem jeito, tem que ser. Daniel, eu queria voltar um pouco, quando você falou do Gafanha,
na parte de sniper, né? Porque naquele início lá não tinha a munição, né? Todo o equipamento de sniper era quase que adaptado, quase que produzido pelos próprios snipers, né? Para garantir até o padrão dos tiros, né? Como é que era que o Gafanha fazia na época? O Gafanha é o seguinte, o Gafanha, como a gente fala, o Gafanha era um cara que estava, é difícil até de explicar, o Gafanha estava, por corte, o Gafanha estava sempre disponível, tá certo? Por corte o Gafanha estava sempre disponível. Foi um irmão que eu tive, tá certo? Um irmão que a gente teve, um irmão que não é consanguíneo, mas é aquele irmão que você escolhe. Na realidade, eu gostava demais dele, eu acredito que ele gostava demais de mim. Então, estava sempre disponível para ele sempre disponível para mim. Mas, para o Cote também, ele estava sempre disponível. Ele tinha o Cote como uma entidade que ele tinha uma responsabilidade por isso. Bom, ele emprestou todo o conhecimento que ele tinha para o Cote, e nesse conhecimento era o que numa época que ninguém sabia o que era, né? Então o Gafanha tinha um conhecimento de balística muito grande, tá certo? Então ele tinha e ele explicava para os snipers qual era os efeitos da balística no corpo humano. E para isso ele dizia o seguinte: o sniper ele não podia errar, tá certo? O sniper não podia errar, porque vida de policiais dependia da atuação do sniper. E dessa forma ele defendia o seguinte: se você quer alguma coisa perfeita, você tem que fazê-la, tá certo? Você tem que fazê-la. E para o sniper, o que tinha que ser perfeito? Além da arma que o sniper tinha, o que tinha que ser perfeito era a munição. E aí ele tinha o sniper do Cote, ele tinha então uma munição para cada coisa que ele ia usar. Então, se você precisava de uma munição perfurante, então o sniper, ele tinha lá uma munição, um carregador com munição só perfurante. Então você precisava de uma munição que tinha um efeito expansivo. Então o sniper tinha um carregador de munição expansiva. E ele utilizava essa munição de acordo com a necessidade dele. Então ele sabia que o carregador tal era expansivo, o carregador tal era perfurante. E dessa forma ele utilizava a munição que melhor se adequasse àquela necessidade dele no momento, tá certo? Bom, ao mesmo tempo ele transmitia um conhecimento que ninguém na época se importava. Por exemplo, ele ia para o campo, ele demonstrava o seguinte, que o vento lateral conseguia interferir na trajetória da munição. Então o sniper do Cote, ele sabia calcular o vento, qual era o vento que tinha e qual era a influência do vento naquela munição que ele estava usando. E aí ele então usava a munição adequada e usava o desvio adequado para acertar o alvo, porque o objetivo sempre era acertar aquele alvo que proposto. Bom, ao mesmo tempo também, como a gente sabe, a indústria, quando faz munição, ela faz munição em série, tá certo? Ou seja, então ela tem a munição, ela faz o recarregamento, ela não tem condições de saber se aquele projetil ele é um pouquinho, uma grama maior, uma grama menor, um negócio qual é aquela coisa. Se o cartucho dilatou, não dilatou, a quantidade de pólvora que cai, né? Se cai a quantidade de pólvora. Então isso causava uma série de erros no tiro. Uma variação entre um e outro que o variação não conseguia prever, né? Exatamente. Então o que o Gafanha pregava? O Gafanha pregava o seguinte: para você conseguir a perfeição, na realidade você tem que fazer a munição sua perfeita. E aí o sniper então pegava cartuchos, ele cubava o cartucho, ou seja, qual é a cubagem do cartucho? Então ele pegava o cartucho que tinha a mesma cubagem, então todos os cartuchos com a mesma cubagem. Ele pegava a ponta e pesava a ponta, então ele pegava a ponta com todo o mesmo peso.
E ele pegava, então, contava os grãos de pólvora, que são os grãos de cada pólvora. Então, ele contava pólvora, grão por grão, e colocava. Então, no cartucho tal, eu vou carregar com tantos grãos, colocava lá dentro, a ponta tal, colocava lá dentro. Então, essa munição presta para isso. Então, ele fazia esse carregamento assim. Então, na realidade, para que tudo isso? Para se atingir um tiro perfeito. E os tiros dos snipers do COT, eles eram perfeitos. Não acredito que seja ainda, tá certo? Então, não passa pela cabeça um sniper que não acerte naquilo que ele se propõe a acertar, né? Principalmente no COT. Até por conta de que os snipers do COT, eles conseguiram excelência. Né? Então, são várias as forças policiais que fazem curso de sniper no COT e todos eles saem satisfeitos. É lógico que existem as variações de equipamento, mas de munição não tem. Então, se você tem o equipamento, você adequa a munição àquele equipamento, você vai sempre atingir aquele objetivo que você se propõe a atingir. E isso é um ensinamento que o Garrafa introduziu no COT. É aquela munição artesanal mesmo, né? Mais artesanal. Coisa de filme, né? O COT, os snipers do COT, pelo menos na época que eu estava lá, eu espero que seja até hoje, tá certo? Eles fabricavam a própria munição. Apesar de que hoje tem munição de excelência, tá certo? Tem munição de excelência, mas para aquelas situações de refém, na realidade eu acho que você tem que confiar, na realidade na munição que você faz. Porque se você errar, não tem desculpa. A responsabilidade é toda sua, né? Toda a responsabilidade é sua, tá certo? Não cabe você dizer, puxa vida, essa munição aqui veio da fábrica com esse defeito. Não, a fábrica é você, tá certo? Eu acho que teria que ser dessa forma. Raiz, pô. Né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Isso é ensinamento do Gafanha, né? Roberto Cury, que foi o grande mentor do COT. Legal. A Polícia Federal, só que fazer aqui um adendo, a Polícia Federal, ela deve ao Gafanha, tá certo? Deve ao Gafanha uma dívida imensa. Deve uma dívida, com certeza. Sim. Deve muita coisa ao Gafanha, pelo ensinamento que ele deu, pelo tempo que ele disponibilizou, pelos ensinamentos que ele prestou ao Comando de Operações Táticas, que hoje presta um grande serviço à Polícia Federal, e isso só se deu graças a essa abnegação dessa pessoa, tá certo? Em se prestar a ensinar o que ele sabia, numa época em que ninguém sabia nada, tá certo? Ou seja, ele introduziu o conhecimento dentro da Polícia Federal numa época que ninguém conhecia nada. E isso, depois é lógico que hoje, com a evolução da coisa, esse conhecimento, mas essa virtude dele, esse reconhecimento, ninguém pode retirar, tá certo? Legal. E, infelizmente, a gente não tem como ouvir o Gafanha aqui, né? Mas ele se faz presente sempre que os antigos vêm, e é por isso que a gente faz tanta questão de trazer os antigos mesmo aqui, a raiz, para que todo mundo saiba, né? Como tudo começou, e olhar agora é fácil, né? Parece que nasceu pronto a coisa, só que não foi longe disso, né? Eu falo sempre o seguinte, cara, todas as coisas têm o seu tempo, tudo tem seu tempo, né? Não existe COT de ontem e COT de hoje. Meu COT é diferente, meu COT era melhor, a minha polícia a Polícia Federal da minha época era melhor do que a Polícia Federal de hoje. Na realidade, não. Na realidade, a Polícia Federal é uma só, tá certo? A polícia, quando eu entrei na Polícia Federal, a Polícia Federal já existia, e ela foi constituída daquelas pessoas que foram gebianos, como meu pai, tá certo? Que mesmo sem ter estudo, porque meu pai tinha o 5º ano primário, meu pai tinha primário, não tinha nem 2º grau nem nada, mas ele tinha uma abnegação pela Polícia Federal, ele dava a vida pela Polícia Federal, então ele desprendia o que ele conhecia, e naquela época o que se precisava não era de intelectualidade, era de força bruta. Entendeu como é que é? Então ele tinha o quê? Ele tinha força bruta. Igual todos os gebianos. Todos os gebianos eram força bruta. Mas era a força bruta que era requisito naquela época. E isso foi se mudando. O que é melhor? A força bruta ou a intelectualidade? Hoje,
não é força bruta. Uhum. Hoje não é força bruta, com certeza. Mas dizer que hoje é melhor do que ontem, não é verdade. E dizer que ontem é melhor do que hoje, também não é verdade. Tá certo? São realidades diferentes, são necessidades diferentes. Hoje a Polícia Federal, ela precisa de quê? Exatamente disso que está tendo hoje. Então, e o pessoal está dando conta do recado. A mesma coisa, nós vamos aqui passando para o COT. Na época que nós iniciamos o COT, o que era necessário para o COT? Na realidade era o quê? Aquele espírito de corpo, aquela abnegação, aquela entrega das pessoas para que a gente consolidasse alguma coisa. Então nós consolidamos alguma coisa. Consolidamos e isso veio ao longo do tempo evoluindo, tá certo? E hoje nós temos um grupo especial, né, reconhecido mundialmente, né, com equipamentos de primeira ordem, tá certo? Com técnicas de primeira ordem. Hoje a gente consegue ter uma doutrina que nós lá atrás conseguimos começar a construir essa doutrina de conhecimento e que o pessoal mantém. Hoje o COT tem uma doutrina, tem equipamento e tem capacidade técnica operacional. Então nada melhor do que isso. Qual é o COT que é melhor? Na realidade, o COT não tem melhor nem pior. Sim. O COT tem o COT. E o COT é isso que está hoje. É um só, né? O COT é um só. É um só. Eu tenho orgulho de ter sido do COT, um orgulho muito grande, tá certo? Tenho orgulho de ter feito parte dessa organização grande que é a Polícia Federal. Não, em nenhum momento me arrependo, eu não me arrependo de ter passado tanto tempo no COT. Eu fiquei no COT por 16 anos, tá certo? 9 dos quais eu fui o único delegado lá dentro do COT. Participei de todas as operações do COT. Eu fazia questão de ir nas operações do COT, eu sempre fiz questão de participar das operações, eu sempre fiz questão de desenvolver o trabalho que o pessoal faz, porque eu acredito que você só pode comandar, você só pode mandar alguém fazer alguma coisa se você der conta de fazer aquilo, tá certo? Então eu sempre dei conta de fazer a minha parte, então com isso eu me sentia, eu tinha respaldo para determinar as pessoas a fazer aquilo que eu achava que tinha que ser feito. Até para a tropa respeitar, né? Então, dessa forma, eu vivi a minha época no COT. Então, mas do mesmo jeito que eu vivi minha época no COT, eu também me afastei do COT. Por quê? Porque essa não é mais a minha época. Tá certo? Essa é a época de quem está no COT. Eu não vou lá com saudosismo para dizer, poxa vida, na minha época eu fazia desse jeito. O cara disse, sim, a sua época é aquela lá, seu velho. Então vai embora. Vai embora, deixa que eu cuido aqui agora, entendeu? Que dar uma conta pra gente aqui. Mas então eu falo assim, eu tenho orgulho de ter feito parte do COT, eu tenho orgulho de ter contribuído para o COT até alcançado o nome que ele tem hoje aí, tá certo? É lógico que não sou o único, sozinho não faria nada, tá certo? Aqui, eu quero aqui só falar aqui o seguinte, a gente tem que nominar as pessoas, né? Show. Então, temos que aqui nomear o Gafanha, que foi um grande mentor, tá certo? Dr. Maris, que foi o idealizador do COT, sem a percepção do Dr. Maris, de ter brigado com a direção geral, de ter se imbuído dessa necessidade da Polícia Federal ter um grupo especial, o COT não existiria. Então, ele é a primeira pessoa. Então, temos que enaltecer a figura aí do Evandro, que na realidade também acreditou nisso. Não só do Evandro, mas de outros 2 colegas, que agora me foge o nome, que depois nem chegou a fazer parte do COT, mas que nesse estudo inicial ele fazia parte, tá certo? Então, o Machado, que é de primeira ordem, chegou aí, tá certo? Depois veio o Biguá. Biguá foi a nossa primeira pessoa, faleceu com a vontade do negócio, tinha o espírito do COT no coração, tá certo? Infelizmente faleceu em Foz do Iguaçu por conta, já delegado, mas já numa expectativa de voltar para o COT, ele faleceu em Foz do Iguaçu por conta de uma doença.
mas era um guerreiro, era um grande guerreiro. O Cote perdeu muito ali. O Biguá Carvalho era, de fato, um guerreiro do Cote, tinha o Cote no coração, tá certo? Aqui a gente tem que dizer do Lawrence, do Lawrence, já falei do Evandro. O Evandro era um sniper, o Lawrence foi um sniper. O Lawrence, só para aqui curiosidade, o Lawrence não era... O Lawrence é o seguinte, o que o Evandro tinha de nato, o Lawrence tinha de técnica. O que o Evandro fazia, porque era natural dele fazer, atirar como sniper, o Lawrence se superava com treinamento. Então, o Lawrence sempre foi uma pessoa bem esforçada, ele era disciplinado. Então, ele treinava e treinava e treinava. Era um exemplo de sniper de como deveria ser. Tá certo? Zé de Márcio, que era o meu braço direito, depois do Gafanha, era meu braço direito dentro do COT, foi a pessoa responsável por tocar administrativamente o COT, operacionalmente o COT, tá certo? Zé Barbosa, que todo mundo conhece aí, o Zé Pereira, que é um exemplo de policial. Leandro, tá certo? Leandro, Avelino que hoje está lá aposentado no Piauí. Avelino, que é de primeira ordem, era o mais velho integrante do COT na época, mas ele é de uma perspicácia grande, tá certo? De uma força interior muito grande. Ele dava um tchan nas operações, porque ele demonstrava a garra que o pessoal devia ter na hora da operação, tá certo? Vinícius, que foi formado piloto no COT, depois saiu piloto para a CAOP e ajudou a formar a CAOP, que hoje é uma grande negócio, tá certo? Então, outros anos eu comecei a nominar e eu acho que eu fiz besteira, porque eu vou fazer injustiça com as pessoas que eu vou deixar, tá certo? Mas Van Dijk aí, que é um respaldo do Pastor Van Dijk, na realidade, dá aquela, mas por incrível que pareça, né, cara, mas aquele espiritualmente você se sente respaldado quando você tem no seu grupo um cara que é um pastor de uma religião, tá certo? Ou seja, na realidade você olha assim e demonstra que você, num fato, não está tão errado assim, tá certo? Porque se o cara é o pastor, exerce ali, conhece da palavra de Deus, conhece da Bíblia, e ele está dizendo que aquilo que a gente está fazendo, ele está correto, na realidade você está junto com a gente fazendo também. Sim, né? Está junto com a gente fazendo, na realidade você olha assim e fala assim, poxa, eu não posso estar tão errado, tá certo? Então, quer dizer, isso te dá ânimo de continuar, te dá força para continuar, tá certo? Tá? Então, e aqui um reconhecimento ainda ao Eterno 01, Carlos Bernardes Mendes, meu chefe, tá certo? Eu não posso deixar de mencionar Carlos Bernardes Mendes, que foi muito importante nessa trajetória inicial do COT. Sem a tranquilidade do 01, talvez a gente não tivesse conseguido consolidar o COT. O 01, né, Carlos Bernardes, foi de fato uma figura extremamente importante no COT, tá certo? Eu ia abrir para ele fazer considerações finais, mas acho que nem precisa, né? Eu acho que... Quer falar mais alguma coisa, Daniel? O que você acha aí? Não tem mais o que falar na realidade, tá certo? A gente nem esperava nessa emoção toda aqui, mas, pô, é aqui mesmo. Essa é a águia. Valeu, galera. Ó, não vou nem falar mais nada, que senão eu vou embargar também. Até a próxima aí, valeu.